E imagine caminhar por uma rua silenciosa, ladeada por construções antigas, com as fachadas cobertas por algas, portas escancaradas que nunca mais se fecharam e janelas quebradas que há décadas não veem a luz do sol. Agora imagine que, ao seu redor, tudo está submerso. Você está no fundo de um lago ou de um oceano, em uma cidade esquecida pelo tempo, apagada da superfície da terra, mas preservada debaixo d'água como uma cápsula do passado. O mundo está repleto de lugares assim, cidades inteiras que, por razões naturais ou provocadas pelo homem, acabaram inundadas. Algumas por necessidade, outras por acidente, mas todas carregam consigo um mistério silencioso. O que ficou para trás? Quem viveu ali? E que segredos ainda repousam sob as águas turvas? Vamos começar nossa jornada pela cidade de Xicheng, na China. Também conhecida como a Cidade do Leão, Xicheng foi fundada há mais de 1.300 anos e desapareceu do mapa em 1951. Quando o governo chinês decidiu construir uma hidrelétrica na região. Para isso, criaram um lago artificial, o Lago Qiandao. Sem alarde, a cidade foi submersa por completo, mas ao contrário do que se imagina, ela não foi destruída. Anos depois, mergulhadores descobriram que Xicheng está perfeitamente preservada, com templos, ruas, arcos e esculturas quase intactas. É como se o tempo tivesse parado ali. O silêncio das águas protegeu seus detalhes por décadas. Muitos dizem que é possível nadar por suas ruas e sentir a presença das almas que ali viveram. Uma cidade fantasma, real, intocada e escondida sob um lago artificial. A história de Xicheng não é única. Em diferentes partes do mundo, cidades inteiras desapareceram sob as águas. Um dos casos mais famosos é o da Atlântida, claro. A lendária civilização descrita por Platão, que teria afundado no oceano em um único dia e noite de desgraça. Embora não haja provas concretas de sua existência, ela inspirou exploradores por séculos. Mas talvez o mais intrigante não seja a Atlântida em si, e sim o fato de que existam muitas Atlântidas reais espalhadas pelo planeta. Na costa da Índia, por exemplo, mergulhadores encontraram vestígios de uma cidade submersa ao largo de Dwarka, no estado de Gujarat. Acredita-se que esse local tenha sido uma das cidades sagradas do deus Krishna, mencionada em textos milenares. As estruturas encontradas são impressionantes. Muros de pedra, escadas e colunas que datam de mais de 9.000 anos atrás. O que desafiaria tudo o que sabemos sobre civilizações antigas. Mas há outras histórias mais recentes, como a da cidade de Villa Epecuén, na Argentina. Uma cidade termal que atraía turistas por suas águas salgadas e propriedades curativas. Em 1985, após anos de chuvas intensas e má administração dos canais, o lago próximo transbordou. Epecuén foi engolida pelas águas. Por décadas, só era possível ver as copas das árvores mortas emergindo da superfície. Mas o tempo passou e o lago recuou. E a cidade, ou o que restou dela, voltou à tona. Um esqueleto de concreto coberto por sal que parece ter saído de um pesadelo. Hoje, Villa Epecuén é aberta a visitantes, mas poucos se atrevem a caminhar por suas ruas caladas, onde a natureza fez questão de deixar sua marca. Nos Estados Unidos, há também um caso emblemático, a cidade de Kennett, na Califórnia. Em meados do século XX, foi tomada por um lago criado para a geração de energia. O que poucas pessoas sabem é que quando o nível da água baixa drasticamente por causa da seca, partes da antiga cidade ainda emergem. Como fantasmas do passado, trechos de estrada, fundações e até lápides voltam a aparecer. É como se Kennett estivesse apenas dormindo, esperando a hora certa para acordar. Mas há casos ainda mais perturbadores. Na Jamaica, há rumores de que uma cidade chamada Port Royal, conhecida como a cidade mais perversa do mundo durante o século XVII,
afundou após um terremoto devastador em 1692. Na época, ela era um porto pirata famoso por sua decadência moral. O terremoto, seguido por um tsunami, fez com que metade da cidade desmoronasse diretamente no mar. Muitos interpretaram isso como um castigo divino. Hoje, mergulhadores afirmam ver ruas pavimentadas e adegas intactas no fundo do oceano. Alguns até relatam a sensação de serem observados, como se os espíritos do passado ainda patrulhassem aquele território afundado. Na Itália, há a cidade submersa de Curon, mais conhecida pela imagem icônica de um sino de igreja solitário emergindo de um lago. Essa torre é tudo o que resta da cidade, que foi deliberadamente submersa na década de 1950 para criar uma represa. O mais curioso é que durante o inverno, quando o lago congela, as pessoas conseguem caminhar até a torre. Muitos moradores locais afirmam ouvir sinos tocando, mesmo com os sinos tendo sido removidos décadas antes. Uma lembrança sonora de um lugar que vive apenas na memória de quem o perdeu. Essas cidades não são apenas ruínas submersas. Elas são registros vivos de histórias interrompidas. Famílias que deixaram tudo para trás. Casas que nunca mais foram habitadas. Segredos que afundaram com as estruturas. E o mais impressionante é pensar que ainda hoje muitas dessas cidades continuam lá, no fundo de lagos e oceanos, preservadas no silêncio e na escuridão. O que mais se esconde debaixo d'água? Quantas civilizações já foram engolidas pelo tempo e pela natureza sem que saibamos? Se hoje encontramos resquícios de cidades de 9.000 anos, quem pode afirmar que não existem outras ainda mais antigas, enterradas não por terra, mas por mares inteiros? À medida que os oceanos sobem e as mudanças climáticas remodelam nosso planeta, é possível que novas cidades submersas estejam sendo formadas. Talvez, em um futuro distante, outras gerações caminhem por ruas que hoje conhecemos bem, mas que estarão cobertas por água e silêncio. As cidades submersas são mais do que ruínas. São túmulos de histórias, monumentos do que fomos e talvez presságios do que ainda seremos.